Olá, tudo bem com você? Hoje eu vim falar um pouco sobre o meu planejamento de estudos, que eu tô começando a fazer baseado em dois métodos, que é o ciclo de estudos, que o Alexandre Meirelles traz no livro dele, que é Como Estudar para Concursos, e também o método da Thais Godinho de Universidade Pessoal. E ela acaba fazendo uma adaptação dessa metodologia do Meirelles, né, do ciclo de estudos, para esse estudo dela autodidata, né, que é o que ela chama de universidade pessoal. E foi através dela também que eu conheci esse ciclo de estudos. E aí vocês vão acompanhar comigo esse processo de teste dessa metodologia para o meu planejamento de estudos, porque estou começando agora, vou mostrar para vocês como eu organizei isso. E já sei que muito provavelmente, muito em breve, eu vou ter que fazer alguns ajustes, mas aí eu vou mostrando pra vocês esses ajustes e o que eu tenho tido de aprendizado. Então vamos lá. Já lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui e já deixa o seu like para dizer que você gostou e incentivar o canal para que eu continue aqui produzindo mais e mais vídeos para vocês. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é o meu ciclo de estudos que eu desenhei no bujo aqui, não é mesmo? Tem uma parte que não está mostrando. Que é o método que o Alexandre Meirelles aborda no livro dele. Porém, ele mesmo afirma que não sabe se foi ele que inventou ou se ele viu em algum lugar esse método. Então, ele não afirma com certeza que é o método dele, mas é o método que está no livro dele. De toda forma, o nome do livro é Como Estudar para Concurso. Você é concurseiro, já deve ter ouvido falar do Alexandre Meirelles. Ele tem também um canal aqui no YouTube para falar sobre isso. E esse estudo de ciclos nada mais é do que você definir uma sequência de temas que você vai estudar durante uma semana. E esse método ele se baseia realmente na sequência e não na quantidade de tempo que você se dedica a um tema específico. Não que não haverá um tempo definido para esse tema. Porém, esse não é o foco. O interessante é você fechar o ciclo, é você rodar o ciclo, passar por todos os temas que você definiu como prioridade para o seu estudo do semestre, do trimestre, do ano. E isso cria também uma motivação para você rodar o ciclo cada vez mais rápido. Por quê? Você não define que a segunda-feira vai ser dia de português, a terça vai ser o dia da matemática, ou que você vai estudar um tema de manhã ou um tema à tarde. Você vai definir na sua rotina um contexto para estudos, ou seja, um bloco de tempo para esse estudo, que pode ser uma vez na semana, pode ser um momento todos os dias ou alguns momentos no final de semana. E aí você vai definir quais são os temas de interesse, quais são os temas prioridades para você no momento, temas que fazem sentido, e você vai criar essa sequência e definir qual vai ser a duração para cada tema dentro do ciclo. E aí esse ciclo pode ser uma pizzazinha, como eu desenhei no meu aqui, mas aí eu vou explicar esse meu e a diferença no geral, como que as pessoas fazem, a Thais Godinho, que tem o método da Universidade Pessoal que eu citei antes, ela aplica esse método junto com essa ideia dela da Universidade Pessoal, e ela faz uma pizza mesmo com vários pedacinhos. Eu vou chegar nesse nível? Vou, mas ainda para mim tá confuso como que eu vou conseguir inserir esse ciclo na minha rotina de trabalho. E aí, se vai ser à noite, se vai ser um momento pela manhã, um momento pela tarde, ainda vou testar e é por isso que eu não segmentei mais essa pizza. E aí, então, eu defini esse contexto, defini a prioridade e o propósito de cada tema. Por que eu estou falando tema e não disciplina? Porque não precisa ser uma disciplina. Esse estudo não precisa ser para concurso, como o Meirelles cita,
Não precisa ser para faculdade, não precisa ser para escola, mas pode ser também. E aí, se você estiver nesse contexto de faculdade, de mestrado, doutorado, de algum curso específico, você insere essa divisão dos temas relacionada ao seu contexto acadêmico, ao seu contexto de estudo maior. Mas se não, como é o meu caso, como é o caso, por exemplo, da Thaís, que usa essa universidade pessoal para estudar temas que ela gosta de forma autodidata, não necessariamente isso está relacionado ao doutorado, por exemplo, que ela está fazendo. Então, eu defini temas específicos de interesse do meu trabalho e de interesse para a minha vida pessoal. E aí, eu segmentei essa pizza de acordo com grandes áreas, que aí seria o meu projeto de doutorado, que eu pretendo fazer, que está relacionado à minha área de trabalho da RNA, que é a minha empresa. Encontrei isso na internet, sobre aí seria um projeto de doutorado que o meu projeto de doutorado que eu pretendo fazer, que está relacionado à minha área de responsabilidade da RNA, né, a minha atuação na engenharia, e tenho também o pedacinho da pizza ali direcionado aos estudos para o Pretinha Boys. E aí, o Meirelles, ele cita que a gente não pode inserir não pode não, que é o ideal não seria inserir nessas horas tempo de aula e de revisão. Mas, se para você fizer sentido, tudo bem você colocar lá o seu tempo de aula dentro do ciclo, se fizer sentido para você. E aí, você vai definir dentro desse ciclo quanto tempo cada tema vai ter, se é 1 hora, meia hora, 3 horas, e qual é a sequência dos temas que ele também indica, e a Thaís replica, que é intercalar os temas para que não fique tão pesado. Então, se eu tenho temas relacionados a coisas mais de concentração, eu alternar isso com uma coisa mais leve e para que a gente atravesse todos os temas do ciclo de uma forma mais leve. Então, o interessante é que você vai se sentir motivado a estudar mais temas que você não gosta tanto, ou temas que você não se dedica tanto. Tem essa questão de quanto mais rápido você fizer os temas, né, da pizza, mais rápido vai rodar o ciclo, o que é mais interessante. E você se você se desapega da questão do tempo, né? De, eu tenho que estudar todo esse assunto para poder estudar todo esse outro assunto. Não, você estuda um pouquinho de cada assunto por dia, ou um pouquinho de cada assunto no seu ciclo de estudos. E então você já vai vendo, já vai se vendo avançar nesse estudo de cada teminha, né? Não tem aquela coisa de ansiedade de terminar um tema logo para começar o outro, porque você colocou na cabeça que tem que exaurir, né, um tema de estudo para começar o outro. Não, você vai por partes de cada tema, estudando um pouquinho por dia, um pouquinho por período que você vai estudar. E esse ciclo, né, essa organização de estudo pode ser por ciclo, né, uma pizza, pode ser uma lista e pode ser também uma tabela, do jeito que for melhor para você. E quem dita esse ritmo de estudo é você. Você vai definir quais são os seus temas de interesse, quanto tempo você precisa para estudar cada tema e também qual é a sequência, né? E aí você vai ver se esse ciclo vai demorar mais ou se esse ciclo vai demorar menos. O meu ciclo, por exemplo, é de 9 horas. Eu tinha pensado 1 hora por dia, então seria 7. Mas aí eu deixei 2 horas a mais para, por exemplo, no dia de dedicação do Christian Boys, eu tenho mais 1 hora para estudar por conta da minha necessidade de aprofundar alguns temas relacionados a essa área. A mesma coisa, no meu dia de contexto da RNA, eu vou ter mais 1 hora por conta da minha necessidade de estudar um pouquinho mais alguns temas relacionados a essa área. Outra coisa é que você tem que encaixar esse ciclo na sua rotina e não o contrário. E, tipo, se o seu... Outra coisa é que você tem que incluir
esse ciclo na sua rotina e não o contrário. E a outra coisa é, se o seu ciclo de estudo terminou, você definiu que vai ser 1 hora de estudo por dia. Se acabou e você está num tema de estudo e não terminou o que você tinha planejado para estudar naquele momento, você pausa e continua no próximo dia, a partir daquela disciplina, daquele tema. Então, vamos dizer que eu estou estudando hoje no meu dia de dedicação ao Pretinha Boys, eu estou estudando o tema planejamento anual. E aí, o meu bloco de tempo de estudo acabou. Amanhã, no meu bloco de tempo de estudos, eu vou começar de onde eu parei esse tema, vou estudar até o final, e depois eu vou pegar o próximo tema, que vai rodar a pizzazinha. Então, depois do Pretinha Boys, o meu tema é RNA. Então, eu vou escolher um tema que está ali que é mais prioridade para mim no momento e vou estudar o tempo que eu puder da RNA para aquele momento. E aí a gente não computa a hora de aula, a gente computa realmente a sequência. Por exemplo, no meu ciclo, eu coloquei aqui, dividi por 4 e defini que vão ser 3 horas semanais para cada grande área. E dentro de cada grande área, né, eu tenho as áreas de estudo. Tem os temas de estudo. Por exemplo, dentro do Pretinho eu tenho estudo de ferramentas, estudo de trabalho remoto, estudo de gestão e métodos de planejamento. Então, a cada dia, vamos dizer que eu vou separar 1 hora por dia, eu vou separar meia hora para estudar o tema de ferramentas, então eu vou ali pegar um vídeo de alguma ferramenta que eu quero aprofundar mais e vou estudar sobre isso. Depois da meia hora que eu defini que vai ser isso, eu vou pular para o próximo tema, que é RNA, e aí eu vou ler sobre algum método, algum artigo relacionado aos temas que está dentro dessa grande área. E aí a gente pode separar também os temas por objetivo, né? Por propósito. Por exemplo, você quer aprofundar muito naquele tema, você precisa aprofundar muito naquele tema, você precisa saber só o básico, você precisa saber ali o mediano para alguma coisa para algum fim específico. Por exemplo, o inglês, eu quero aprofundar para chegar à fluência e vocabulário, é uma coisa que está relacionada ao eu. Então, o inglês, eu posso, ao invés de colocar 1 hora a mais no pretinho, eu coloco 1 hora a mais no inglês. Para aprender o básico, eu quero aprender o básico de aquarela, que também está relacionado ao eu. Então, eu posso diminuir um pouco o tempo desse tema dentro do meu ciclo. E eu defini, né, fiz uma lista de todos os temas que eu quero estudar. Então, o que é que eu vou fazer para evoluir nisso aqui? Para evoluir nisso aqui, eu vou separar cada tema por contexto. E aí eu sei que no contexto, no dia do Pretinha Boys, eu vou dar mais foco para esse contexto. No dia do RNA, eu vou dar mais foco para esse contexto, para os temas. Mesmo que todos os dias, às 5 horas da tarde, eu vá dedicar ao estudo. Então, eu tenho 2 dias que já são para esse contexto específico. E os outros 2, por exemplo, tenho 2 dias dedicados à minha prestação de serviço externo, que não está relacionado à minha empresa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar temas que estão relacionados à RNA e ao Pretinha e colocar também nesses tempos, só que nesses dias eu vou ter menos tempo de dedicação ao estudo. Certo? Espero que esteja ficando bem nítido. Se não, vocês deixam aqui o comentário, né? Para que eu tire as dúvidas. E aí, o que eu fiz também? Eu tenho vários cursos em andamento. Eu fiz a listagem também dos cursos. E a cada ciclo que eu queira estudar esses cursos, para mim, a aula, por enquanto, vai entrar dentro do ciclo de estudo, né? E aí, no dia que eu for estudar planejamento, eu vou assistir a aula do meu curso que eu comprei, MVO, da Thais Godinho. E assim sucessivamente. E eu fiz também aqui
um planejamento de leitura dos livros. O que eu vou ler a cada semana, a cada dia da semana. Que seria interessante também para quem gosta de ler muitos livros ao mesmo tempo, e é o que está acontecendo comigo. Então, eu estou lendo tanto ficção quanto livro técnico. Então, eu defini que eu vou ler um pouquinho todos os dias. De manhã, eu leio o livro técnico, à noite, eu leio a ficção. E tem um outro livro relacionado a questões raciais, por exemplo, que eu vou intercalando. Então, na segunda, no domingo, eu leio os 2 livros. E na terça, quarta, quinta e sexta, eu leio os livros intercalados. Na terça e na quarta, o livro relacionado à questão racial. E na quinta e na sexta, o livro relacionado mais ao Pretinho Boys, por exemplo, que é eu estou lendo agora A Mulher Realizada. Para que a minha cabeça não fique confusa e para que, de alguma forma, a leitura ande, já que eu quero ler todos esses livros ao mesmo tempo, em paralelo. Tá dando certo. No mais, acho que é isso. E o Caderno de Planejamento 2022 inclui esse template de planejamento de estudos por ciclo. Aqui o planejamento por ciclos. Aí eu tenho esse template da roda da roda do ciclo nesse formato. Tem também a lista de temas de estudo. Ai, Jesus. A lista de temas de estudo. Então, era isso. Se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo. Nesse formato assim mais freestyle, né? Interagindo com os meus materiais. Em formato de live, mas não tão live, vai ficar gravado. Enfim, chegamos aqui. Espero que tenha ficado um pouquinho nítido de como eu estou fazendo. Como eu falei, é um processo, estou testando e a gente pode ir trocando também, né? Eu vou avançando, vou evoluindo e vou trazendo aqui como é que está sendo esse processo. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários. Dê o seu like, como eu falei, para ajudar o canal a crescer. E até a próxima. Obrigada por assistir até aqui.